Bom, já que adotamos conjuntos sem definição, então como é que faremos para descrever um conjunto, né? Então, descrevendo um conjunto, você pode fazer isso das seguintes formas. A primeira forma que você tem para descrever um conjunto é por extensão dos seus elementos, ok? Então, por extensão dos elementos seria uma forma de você descrever um conjunto. Então, vamos ver como seria isso. Você vai dizer que está descrevendo um conjunto por extensão dos elementos quando você escrever esses elementos por extenso, separados por vírgula e entre chaves, certo? Aí, para que você entenda melhor o que eu acabei de dizer, vamos exibir alguns exemplos aqui, certo? Então, vamos escrever alguns exemplos de conjuntos descritos por extensão dos elementos. Então, imagina que eu tenho um conjunto P, né? A gente sabe que conjunto a gente vai representar por letras maiúsculas, certo? Então, eu vou chamar o meu conjunto de P, e nesse conjunto P, eu vou colocar os seguintes elementos: o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 2, 4, 6, 8, 10, e uma reticência aqui no final, indicando que eu mantenho uma sequência, certo? Porque a reticência você pode usar entre elementos, aí isso diz que mantém lá o padrão, que tem outros elementos ali que mantém o padrão da sequência, certo? Ou aqui no final. Quando ele vem no final, ele indica que o conjunto tem outros elementos, né? Eu poderia não ter colocado a reticência e considerar que meu conjunto só tem esses elementos aqui, mas eu decidi adotar a reticência indicando que ele tem outros elementos, ou seja, o meu conjunto é infinito, né? E aqui, pelo padrão 2, 4, 6, 8, 10, eu posso dizer quem é o próximo, 12, 14 e assim por diante, certo? Então, quando eu represento um conjunto dessa maneira, eu estou descrevendo o conjunto por extensão dos elementos, ok? Como eu disse, eu escrevo os elementos por extenso, separados por vírgula e entre chave. Quando eu faço isso, eu estou descrevendo por extensão dos elementos. Então, vamos continuar aqui com os nossos exemplos. Imagina um conjunto agora que eu vou chamar de I, e nesse conjunto I eu tenho os números 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, certo? Então, isso vai ser o nosso conjunto I, também descrito por extensão dos elementos. Mais um exemplo aqui, um exemplo C. Esse eu vou usar um símbolo especial. Eu vou escrever um P um pouco diferente do de antes, certo? Com uma barrinha aqui do lado esquerdo. E nesse conjunto eu vou considerar os seguintes elementos: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, ok? Então eu peguei aí 3 exemplos de conjuntos infinitos, mas como eu falei, eu poderia ter pego meu conjunto sem essas reticências, certo? Indicando que ele é finito. O que tem que ficar claro aqui e que eu quero que você entenda é que para descrever por extensão dos elementos basta isso, escrever os elementos por extenso, separados por vírgula e entre chave, ok? Vamos exibir mais um exemplo aqui, um exemplo agora que o conjunto é finito. Então, imagina um conjunto V e suponha que eu coloque entre chave as vogais A, E, I, O, U, certo? Então, mais um conjunto aí descrito por extensão dos elementos, ok? Essa é uma das formas que você tem para descrever um conjunto. A segunda maneira seria você descrever o conjunto por meio de uma propriedade característica.
Então, por uma propriedade. Essa propriedade ela tem que ser bem escolhida. Por quê? Porque ela tem que caracterizar todos os elementos do conjunto. Ela não pode ser uma propriedade que permita que elementos estranhos passem a fazer parte do conjunto, certo? Ou deixe elementos que são do conjunto de fora, tá certo? Então você tem que tomar cuidado na hora da escolha dessa propriedade característica. Aí, para que vocês entendam melhor, vamos exibir exemplos, certo? Primeiro eu vou generalizar isso. Imagina que eu tenha um conjunto S. Imagina que eu tenha um conjunto S. Aí eu vou começar abrindo chave, certo? Aí sempre que eu quiser descrever usando uma propriedade característica, não vai ser como antes, que eu escrevi os elementos por extenso. Você não vai ver os elementos como antes. Aí você chama o elemento de X, ok? Coloca uma barrinha vertical, que a gente lê como tal que, certo? Esse tal que pode ser um ponto e vírgula, uma vírgula. Eu estou usando o que é mais comum, que é essa barra vertical. Então, x tal que x, aí aqui você escreve que esse elemento ele tem uma determinada propriedade, certo? Eu ainda não estou exibindo exemplo, isso aqui é uma generalização do que eu acabei de chamar de descrição de um conjunto por uma propriedade, ok? Então, veja que eu chamei de S o conjunto, abro chave, né, para indicar que é um conjunto, e aí estou chamando os elementos lá de X. Antes a gente via os elementos, né, escrevia os elementos por extenso. Agora não, agora eu estou chamando o elemento de X, tal que X tem uma determinada propriedade, né? Aí para esclarecer isso, é a hora do exemplo, certo? Então vamos ver, exibir aqui alguns exemplos. E eu vou aproveitar e pegar os exemplos, né, que eu descrevi por extensão dos elementos para você ver como é que fica usando uma propriedade característica, certo? Então, o exemplo da letra A foi um conjunto que eu chamei de P, tá certo? E se você volta lá, tá? Se a gente volta, observe que os elementos participantes são números pares. Agora tem um detalhe, 0 é par e não aparece nesse conjunto. Então, na hora de escrever a propriedade, eu tenho que deixar isso bem amarrado para não permitir que outros elementos entrem no conjunto. Eu quero representar exatamente esse conjunto aqui, ok? Então, observe que são números pares, porém o 0 é par e não está lá. O -2 é par, não aparece lá também e assim por diante. Então, qual seria a propriedade ideal para descrever esse conjunto? É você dizer que ele é formado por todo x, tal que x é par, só que se eu paro agora, digo apenas que o x é par, eu permito que o 0 faça parte desse conjunto e ele não está lá no conjunto que eu quero representar. Eu permito que o -4, por exemplo, participe desse conjunto que também não está lá. Então, note que eu teria que acrescentar a condição que é positivo, ok? Lá não tem nem o 0 e nem números negativos. Então, eu estou descrevendo aquele conjunto que eu descrevi por extensão dos elementos por uma propriedade característica. E que propriedade é essa? Que os elementos do conjunto são números pares e positivos, ok? Aquele exemplo B, que eu representei pela letra I, né, voltando aqui, você nota que eu tenho os números ímpares positivos, ok? Porque, por exemplo, -3 é um número ímpar, mas ele não aparece lá no conjunto. Então, na hora de escrever a propriedade, tem que tomar esse cuidado. Então, aqui você tem x tal que x é ímpar, certo? O x vai ser um número ímpar e positivo também, ok? Aí, aquele
exemplo B, né, que eu descrevi por extensão dos elementos, ele está descrito aqui por uma propriedade característica. O exemplo C, que a gente representou por um P escrito dessa forma, se a gente voltar lá, quais são os elementos que aparecem? Se você observar, esses números, eles são números que só têm dois divisores positivos, que seria o 1 e ele mesmo. Quando um número ele tem somente dois divisores positivos, isto é, o 1 e ele mesmo, ele é chamado de número primo. Então, isso aqui são números primos. Porém, existem primos negativos, certo? É só colocar um sinal de menos na frente de cada um desses que eu tenho os primos negativos. Aí, nesse caso, eu estou considerando os primos positivos. Então, como é esse que eu quero descrever, então minha propriedade vai ficar assim. X tal que x é primo, certo? Todo mundo lá no conjunto é primo. E todo mundo lá é positivo. Então, x tal que x é primo e positivo. Então, o exemplo C que a gente descreveu por extensão dos elementos está descrito aqui por uma propriedade característica. E, por fim, o exemplo D. O exemplo D era um conjunto formado pelas vogais. Aí você pode descrever assim, x tal que x é vogal. Certo? Aí quando eu digo que x é vogal, a gente sabe que pode ser o A, o E, o I, o O e o U, conforme eu coloquei lá no exemplo do item anterior, ok? Então já temos aí duas formas de descrever um conjunto. A primeira delas por extensão dos elementos, a segunda por uma propriedade característica e a terceira, também bastante utilizada, é por diagrama, certo? Então, eu posso descrever um conjunto por diagrama. Tá? Os matemáticos que eles representaram conjuntos por diagrama, né? Você tem o Euler, que se escreve Euler, e um matemático chamado John Venn, certo? Tanto que a gente denomina de diagrama de Venn. Ok? Então, uma forma também que você tem disponível para descrever um conjunto é por diagrama. E como seria isso? Esses diagramas são linhas poligonais fechadas, certo? Ou até mesmo circunferências que você pode utilizar para representar seu conjunto. Então, por exemplo, eu poderia usar um retângulo, certo? Observe que é uma linha poligonal fechada. Eu tenho aí um polígono, tá certo? Eu posso representar por um retângulo ou até mesmo, como eu disse, circunferências. Então, quando eu faço isso, eu estou descrevendo o meu conjunto por diagramas, ok? Então, essa é uma outra forma que você tem para representar um conjunto, para descrever o conjunto.